Olá, ouvintes do podcast Contra Controle. Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu tava separando uns cortezinhos de uns episódios antigos, só que me bateu saudade de gravar um episódio assim, só eu e vocês e eu, conversando abertamente. E o título desse episódio é O Momento Certo, e vocês vão entender o porquê da relação desse nome com esse episódio. Então é isso, bom episódio. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu tenho uma habilidade especial de passar semanas, meses, anos com a ideia na cabeça, pensando e pensando e sonhando e pensando em cenários, como fazer, como não fazer, e simplesmente não começar. Aqui no Nordeste a gente usa muito o termo matutando. É isso. Eu fico matutando e não saio do lugar, sempre esperando o momento certo de realizar. E esse tipo de coisa eu venho trabalhando ao longo dos anos. E, inclusive, enfrentar isso e ultrapassar essa barreira é o que me permite estar aqui falando com vocês. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida, calada, que sempre temeu falar, sempre teve a necessidade de falar, principalmente de falar sobre autismo, sobre maternidade atípica, mas nunca teve coragem. E também com relação à minha formação. Eu nunca tive dúvidas do curso que eu queria fazer, da área que eu queria atuar. Eu acredito que com 12 anos eu descobri, eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu não achava o momento certo. E aí o tempo foi passando, e aí eu sempre tinha uma desculpa maravilhosa do porquê eu não deveria tentar. Chegou um momento, acredite se quiser, eu no auge dos meus 20 e poucos anos, eu me achava velha demais para estudar. É, exatamente, velha demais, na casa dos 20 e poucos anos. A gente, quando é jovem, realmente não tem noção do tempo. Não tem. E depois de muito me inquietar por anos com essa ideia, eu finalmente resolvi estudar. E eu resolvi estudar quando eu comecei, eu já estava próximo da casa dos 30. E por incrível que pareça, eu até me envergonhava disso, nossa. E isso eu precisei trabalhar em terapia, eu assumo, porque eu não me sentia enquadrada, encaixada, pertencente ao ambiente, porque eu sentia que eu não merecia. E a minha psicóloga que me atendeu na época, a Marília, até hoje eu guardo no meu coração, ela me ajudou a tirar isso da minha cabeça, que não tem isso de local adequado, momento certo, e que a gente precisa se permitir. Então, esse episódio é mais voltado para esse tipo de reflexão, de se permitir. Às vezes a gente espera o momento certo para realizar algum sonho, algum projeto, uma ideia, mas pensa aqui comigo, e momento certo existe? A gente sempre vai preferir ter mais acesso a meios, a recursos, a tempo. A gente sempre vai desejar ter um momento, condições melhores. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar se virar com o que tem. Como vocês já devem ter notado, eu sou essa pessoa meio perfeccionista e eu gosto de chamar a mim mesma, de forma pejorativa, de uma autossabotadora crônica. E se você estiver se identificando comigo agora, então é porque essa mensagem é para você mesmo. O momento perfeito ele não vai chegar. Você precisa criar o momento e correr atrás dos seus objetivos com as ferramentas que você tem. Porque senão você nunca vai sair do lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Enquanto a gente não tenta, enquanto a gente não tira do papel, enquanto a gente não vai para a prática, a gente começa a fantasiar um monte de possibilidades, um monte de cenários mais favoráveis. E tem até algo de especial, né, em pensar no momento certo. Porque ele não é marcado por relógios ou por calendários. Na maioria das vezes, o momento certo, de verdade, ele
É como uma viagem que a gente não sabe o destino e não percebe até ter chegado lá. Às vezes esperamos por esse instante especial e quando ele finalmente chega, a gente passa a perceber que cada desvio, cada pausa, cada desafio foi um passo necessário para chegar onde chegamos. É como se a vida pacientemente nos conduzisse a um encontro com um grande espetáculo do tempo. O agora, a estrela principal, e cada experiência, por mais desafiadoras que tenham sido, nos preparam para o palco, para esse momento. Então, o meu conselho é: respire fundo, abrace o presente e dê o primeiro passo. Comece com o que você tem e com o que você pode. O momento certo chega quando estamos prontos para recebê-lo. Conosco, mães autistas, é como uma dança única. Cada passo, por menor que seja, faz parte de uma coreografia que só nós e nossos filhos entendemos completamente. O momento certo não segue o relógio convencional. Não é o tempo do priminho, não é o tempo dos coleguinhas, não é no tempo dos familiares, mas sim no tempo do nosso filho. Por exemplo, algumas pessoas autistas podem ter atraso de fala, outras não. Outros podem ter a habilidade da fala e, com o tempo, perder essa habilidade. Outros, com o passar do tempo, podem recuperar. Outros não serão oralizados. E tudo bem. Que a gente busque sempre trabalhar os potenciais dos nossos filhos dentro do que eles podem realizar e se permitir comemorar com eles cada pequeno passo e cada conquista. Aprenda a valorizar cada sorriso, cada olhar, cada abraço como momentos preciosos de uma linguagem que só você e o seu filho entendem. E acreditem, cada desafio superado é uma vitória extraordinária. Cada descoberta é um momento único. Eu te garanto. A paciência que nós dedicamos para compreender e aceitar as nuances do espectro autista é onde encontramos beleza, nos detalhes. No momento certo, percebemos que o progresso tem seu próprio tempo, mas é sempre motivo de celebração. Descobrimos que a verdadeira conexão não depende de palavras. Na maternidade atípica, onde o momento certo muitas vezes não parece até ser, as conquistas se revelam de maneiras únicas, inesperadas. Enxergamos nossa força para abraçar o presente e moldar o futuro. Que cada uma de nós possamos ser uma fonte de amor e compreensão para os nossos filhos. No ritmo delicado dessa jornada, descobrimos que o momento certo é agora. É sempre. E a cada instante que escolhemos compartilhar e abraçar uma jornada específica ao lado de nossos filhos, juntas, nessa dança única, celebramos cada passo, cada vitória e cada momento certo, que se transformam em momentos únicos e que nos conectam ainda mais através da força do apoio, acolhimento, compreensão, que nos direciona ao sonho coletivo de um mundo onde o diferente possa ser acolhido em suas diferenças e amado e respeitado como tal. Um mundo em que o respeito seja a regra. Um mundo em que não tenhamos que temer por nossos filhos. Eu luto por isso. E eu convido a cada uma de vocês a lutarem cada dia. No seu dia a dia, nos locais que vocês frequentam. E luta, quando eu falo luta, não significa levantar o tom de voz. Às vezes é necessário, mas nem sempre. Às vezes é acolher outra mãe que está chegando agora, que está se descobrindo agora, mãe de autista. E que a gente possa principalmente acolher nossos filhos. Que a gente consiga mostrar para eles que eles são capazes, que eles são suficientes, que eles são merecedores de respeito, de afeto, de cuidados, que eles não merecem ser tratados como inferiores ou como incapazes de fazer coisas por si próprios, sabe? Aquela interação que particularmente me incomoda muito de, ele não consegue, então eu vou fazer tudo para ele, porque ele não consegue mesmo, que a gente possa informar para as pessoas à nossa volta, sejam amigos, sejam parentes, sejam pessoas do convívio dos nossos filhos, como coleguinhas ou como professores, o que o nosso filho consegue fazer só, porque se eles conseguem fazer algo só, isso tem que ser
incentivado para que cada vez mais eles consigam ter autonomia e não que as pessoas venham a fazer por eles. Porque essa ideia de que é preciso fazer tudo no lugar do outro, isso parte de uma ideia capacitista que o outro não é capaz. Então, que a gente possa excluir isso da nossa vida, que a gente possa excluir o "ele não consegue" do nosso vocabulário, porque dentro de cada limitação, de cada característica, de cada contexto, existem potenciais a serem explorados. E esses potenciais a gente precisa saber reconhecer e valorizar, incentivar e comemorar cada pequena conquista, porque cada momento certo ele importa e que a gente possa ver beleza nisso, porque sim, é belo e merece ser comemorado, merece ser celebrado. Com relação ao momento certo, existe um momento em especial que frequentemente a gente esquece de observar, que é o momento certo de parar, o momento certo de diminuir o ritmo e o momento certo de se recolher. O nosso corpo ele dá sinais o tempo inteiro, quando algo é desconfortável, quando algo é incômodo, quando a bateria começa a ficar ali no vermelho. E a gente precisa se treinar, a gente precisa se policiar, estar atento para quando a nossa bateria está acabando. A gente não precisa chegar à nossa exaustão total para aí sim desabar. A gente não precisa, ninguém é robô. E até um robô, né, precisa parar para carregar um pouquinho, eu acredito, mas a gente precisa parar para descansar. Ninguém aqui é Mulher Maravilha, nem é Super-Homem. Então se permita. Entende? Vai ter aquele dia que você vai se sentir mais cansado e que você vai olhar para casa e a casa vai estar um caos completo. E você vai pensar: "Não, eu não posso descansar agora, porque eu tenho louça para lavar, porque eu tenho casa para varrer". Para, só para. Se você estiver cansada, para e descansa. Quando você estiver um pouco mais descansado, você lava a louça, você varre a casa. A louça não vai sair correndo de você. Faz o seguinte, limpa na hora da janta, quando terminar a refeição, limpa o prato, deixa arrumadinho assim, mas assim, se estiver cansado, o mundo não vai acabar, porque hoje você não varreu a casa. Não vai. E aí eu não tô falando também no sentido de largar tudo e não vou cuidar mais da casa, não vou cuidar mais de nada, vou ficar. Não, também não vamos levar para o extremo, mas o mundo não vai acabar porque numa noite você dormiu sem lavar a louça, sabe? O mundo não vai acabar porque num dia só você, sei lá, foi lavar a roupa, pulou a etapa do amaciante, só lavou e enxagou. Ai, não vou botar amaciante, eu tô cansada, eu quero acabar isso logo. O mundo não vai acabar porque você pulou uma etapa. Não vai. A gente precisa lembrar que também é importante. A casa é importante, o marido é importante, o filho é importante, o trabalho é importante, o estudo é importante, mas a gente também é importante, a gente também importa. E se a gente adoecer, se a gente tiver uma exaustão, tudo vai ficar ali, jogado. Mas por um motivo ruim, pelo motivo de que agora você adoeceu. Então, não se preocupe. Ah, mas vai chegar uma visita e a minha casa vai estar. Fala com a visita, olha, visita, vem outro dia, porque hoje eu quero descansar, hoje eu quero ficar à toa. É isso. Tira o dia, descanse, sabe? Lembra de descansar, parece óbvio, mas não é. A gente frequentemente. E não só a gente que é mãe, que tem responsabilidades, que trabalha, que estuda. Acho que a maioria das pessoas, na época que a gente vive, esquece de parar para descansar.
Tem que estar ali sempre produzindo, produzindo, produzindo. Eu tô dentro dessa descrição também. Quando eu falo disso, eu também tô falando de mim. Eu também esqueço de descansar às vezes. Às vezes eu esqueço que meu corpo cansa, que eu não sou a Mulher Maravilha. E é difícil também a gente ter essa consciência quando a gente está o tempo todo ouvindo: "Nossa, você é guerreira, você é escolhida por Deus. Ah, se Deus mandou é porque você dá conta. Ah, mãe não cansa, mãe não dorme, mãe não adoece, mãe tem que dar conta de tudo". E não é assim, não é, isso é mentira, isso é a mentira mais deslavada que já contaram pra gente. Não, você não é guerreira não, você só está sobrecarregada. Então se perdoe, se perdoe e todo mundo precisa descansar e você também precisa, sabe? Então se perdoe, você não deve sacrificar o seu descanso. Não nesse sentido, se você puder e se você precisar, descanse. E é isso. Amanhã você continua. Amanhã você dá conta, mas se você hoje estiver cansada, descansa. Descansa, porque o descanso é importante também. Se possível, se você tiver um tempo, tira um tempinho para desenvolver um hobby também. É bom, sabe? Às vezes, sei lá, você vai que você gosta de cozinhar. Tira um momento para você aprender alguma receita nova, vai que você gosta de, não sei. Talvez você quis a vida inteira, sei lá, aprender a pintar. Separa um dia para tentar fazer isso. No começo é um pouco complicado, né? A pessoa não sabe por onde começar, mas com o passar do tempo tudo vai tomando forma, sabe? Ah, queria retomar os estudos, mas eu não vou ter tempo. Vai aos pouquinhos, sabe? Vai organizando o tempo. Chama a família, os amigos, os parentes para dar uma força ali, para ser rede de apoio. Rede de apoio é para isso. Rede de apoio é para quando você precisar, poder te dar um suporte. Ah, mas eu nunca mais eu consegui, sei lá, ir num clube ou ir numa praia. Se organiza direitinho, se planeja, se precisar, chama alguém para te dar uma força. Tenta, se você tiver essa oportunidade, eu sei que nem todo mundo tem, sabe? Nem todo mundo tem uma rede de apoio ativa, presente, mas se você tiver, se permita, sabe? A gente escuta o tempo todo que mãe não pode isso, mãe não pode aquilo, mas a gente pode sim, a gente pode e a gente deve. E eu sempre bato nessa tecla. Você pode, você deve descansar, se divertir. E eu tenho certeza e eu garanto que o seu filho, ele vai querer te ver feliz, ele vai querer te ver descansada, ele vai querer te ver inteira, saudável. E ele vai ser um dos maiores recompensados por isso, sabe? Porque você vai ficar com humor melhor, você vai estar mais tranquila, você vai ter mais força, mais iniciativa, e tudo isso vai influenciar positivamente no tratamento do seu filho. Então, é isso. E esse recado serve também para você que é autista, você é adolescente, você é adulto. Você não tem que sacrificar a sua saúde para sustentar um masking. Você não tem que sacrificar. Se você num dia está sentindo que está com a bateria social ali no vermelho, então você não se obriga para, ah, eu tenho um grupo de amigos, meu grupo de amigos quer sair hoje, mas eu estou com a bateria social no vermelho, eu vou me forçar. Será? Será que vale a pena? Às vezes não é melhor chamar um amigo e dizer, olha, amigo, hoje eu não estou podendo, vamos marcar para uma próxima vez. Ou então encontrar alternativas, sabe? Por exemplo, digamos que é uma coisa que você não pode evitar, como por exemplo, eu tenho que pegar um ônibus para ir trabalhar e o barulho do trânsito me desgasta. Usar um abafador de ruído, sei lá, a claridade incomoda, machuca os olhos, põe ali um óculos escuro, as pessoas ao redor é uma coisa que me incomoda muito. Não sei, tentar se isolar de alguma forma, ler um livro ali para distrair do ambiente. Eu sei que não é 100% eficaz, mas ajuda bastante, sabe? Encontrar alternativas para se poupar de muita coisa
E é isso, o recado geral desse episódio é esse: curtam o momento, se cuidem, tentem levar as coisas de uma forma mais leve e aproveitar a vida, porque a vida tá aí para ser aproveitada mesmo, a vida ela não tem que ser suportada, ela tem que ser aproveitada. Pensar sobre o momento certo é uma coisa que está sempre presente na vida da gente que é mãe e principalmente da mãe atípica. Eu tenho certeza que se você desconfia ou descobriu o autismo do seu filho há pouco tempo, você tinha uma ideia, uma imagem idealizada de filho que você criou durante sua vida, durante a gestação, durante o início, os primeiros meses, os primeiros anos do seu filho, sobre qual seria a primeira palavrinha, como seriam os primeiros passinhos, o que que ele ia gostar, o que que ele não ia gostar, como você ia iniciar a introdução de novos alimentos, como seria a adaptação escolar. E aí, quando você vê que o seu filho não corresponde a essas expectativas que você criou, é possível que você acabe se sentindo um pouco perdida, desolada, que você sinta medo, é natural. A maioria de nós passa por isso, mas eu convido você a conhecer quem é seu filho de verdade. Com o passar do tempo, se permitindo se abrir cada vez mais a descobrir quem é aquela pessoa que está crescendo, está se desenvolvendo e se descobrindo como pessoa, se permita conhecer o seu filho. Se desapegue daquela imagem, daquela expectativa que você criou. Nenhum de nós tem obrigação a corresponder às expectativas do outro. Nem você, nem o seu filho. E, por mais óbvio que isso pareça, eu sei que é difícil. Eu sei, mas é o tipo de coisa que quando você consegue se libertar e se abrir, a sua vivência como mãe e a sua vivência familiar pode se tornar cada vez mais leve e até divertida. E a adaptação do seu filho também se torna mais tranquila, porque a gente pode se desenvolver mais e mais quando a gente se sente acolhido e amado e respeitado como a gente é, e não como os outros esperam que a gente seja. Então, permita. Às vezes, eu sei que quando a gente sai na rua, a gente acaba lidando com muita coisa que não é legal, comentários infelizes, olhares julgadores, mas pelo menos dentro de casa, permita que o seu filho ele possa se sentir um pouco mais livre, sentir que ele pertence, sentir que ali ele pode ser ele mesmo. Que o seu filho, dentro da sua casa, ele sinta que ali é o lar dele, e não uma extensão das cobranças e dos julgamentos da rua. Eu posso te garantir que quando você conseguir se libertar dessas expectativas, a vida vai se tornar mais leve para você e para o seu filho, pelo menos na convivência entre mãe e filho. Mas agora parando de filosofar um pouco e trazendo isso para a realidade, para o mundo real. O que eu tenho notado muito é uma enxurrada de pessoas, Brasil afora, internet afora, que trazendo para nossa realidade, né, da comunidade de autista, de familiares de autista, pessoas que se identificam com alguns traços, têm dúvidas e gostariam de saber se são ou não autistas, pessoas já adultas, pessoas que passaram a vida inteira se questionando, se sentindo deslocadas. E o que eu queria falar para essas pessoas, não espere o momento certo. Se você puder investigar, se você puder procurar um profissional e fazer essa avaliação, faça. Mas se você não pode, se você não tem condições agora, procura grupos de autistas adultos para você interagir, para ver se faz sentido para você. Procura ler sobre, estuda sobre,
Tem alguns rastreios online, tem uns sites que ajudam a você identificar. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E é importante começar de onde pode. Às vezes você não tem condições, sei lá, financeira de passar por uma avaliação neuro agora, mas estuda sobre, procura saber, procura seguir autistas nas redes sociais, procura passar por testes de rastreio, procura iniciativas que, às vezes, alguns profissionais eles fornecem um serviço com um valor mais baixo, às vezes tem iniciativas de ONGs que atendem gratuitamente, procura se informar, mas não espera o momento certo, porque às vezes a resposta que você procura, a qualidade de vida que você precisa, tá ali. Esse foi mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu tô muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui. Me segue nas redes sociais em @podcast Contra Controle no Instagram. Lá você vai poder acompanhar não só cortes dos episódios, como ter um pouquinho mais de interação, de proximidade. Podcast Contra Controle. Também no TikTok, podcast Contra Controle. Me segue no meu Instagram pessoal, jrocha.psi. E não esquece de seguir também a nossa agência parceira, que é a Agência Milo. Vai lá no @lab.milo e segue o pessoal também. Podcast Contra Controle agora também está disponível no Deezer. Então, atualizando, você pode acompanhar o podcast Contra Controle. Você pode acompanhar o podcast Contra Controle na sua plataforma de música favorita. Só não esquece de se inscrever, de ativar o sininho e de deixar o seu comentário com a sugestão de tema, com a sugestão de convidado, falando o que é que você achou do episódio. Vai lá, participa dessa força. Também não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, também podcast Contra Controle. Vai lá, todos os episódios em vídeos daqui estão lá, os de áudio não, exclusivo aqui pra galera que gosta de ouvir, podcast com fonezinho de ouvido, tomando um cafezinho. Mas em breve também terá conteúdo exclusivo para o YouTube. Então, assim, se você acompanha só no YouTube, vai ficar com metade da diversão. Se você acompanhar só nas plataformas de música, também vai ficar só com metade da diversão. Mas eu aconselho você que você acompanhe por aqui e acompanhe lá também. Então, é isso. Até o próximo episódio. Até a próxima semana.